O tema da mensagem de hoje, irmãos, é a modernidade da cruz. A modernidade da cruz. A cruz ela é muito paradoxal. Paradoxal parece o oposto, o contrário. Porque, apesar de operar a morte, na verdade, ela opera a vida. Ao contrário. Mesmo sendo antiga, ela é moderna. Certo? Parece que a Ruth é detestável, mas é doce e amável. Aparenta ser desprezível, mas é preciosa demais. É loucura para os que se perdem, mas é salvação para aqueles que creem nessa loucura. É desprezada pelos fortes, mas é amada pelos fracos. Ela é escândalo para alguns, mas é muito digna para outros. É odiada pelas trevas, mas é amada pelos filhos da luz. É abraçada pelos fracos e rejeitada pelos poderosos. É mais sábia do que o sábio deste mundo e mais forte do que aqueles que se consideram fortes. A cruz parece que não é nada, mas ela é tudo para a nossa salvação. O Cristo que foi pregado, segundo a Coríntios fala, ele foi pregado em fraqueza, mas ele vive em poder. Ele foi crucificado como um pobre nazareno, mas ele é o Senhor de tudo e de todos. Quando você começar a enxergar a verdade da cruz, você não vai deixar de pregá-la. Você vai ver que é a verdade de Deus que salva. Por isso essa igreja continua pregando a mensagem da cruz. É isso que é o Evangelho que salva e transforma. Preste atenção nessa palavra de hoje. De uma feita, uma faculdade teológica que formava pastores em São Paulo. Um aluno foi desprezado diante de todos pelo seu professor, porque na aula de homilética, que é a arte de pregar, esse aluno simplesmente pregou a mensagem da cruz. Ele pregou com entusiasmo, ele pregou com alegria, mas ao terminar a pregação, parecia um cemitério. Ninguém se manifestou. Os colegas não falaram nada. O professor ficou ali olhando para ele. Seminário. Ele estava sendo avaliado, como os demais alunos também pregaram e foram avaliados. Mas quando chegou a vez dele, pregou a mensagem da cruz, alguma coisa estava acontecendo. Sabe o que o professor disse, Kevin? O professor durão, olhando para o aluno, disse assim: você não tem vergonha de pregar algo tão obsoleto? Ninguém mais prega isso. Deu um sermão naquele aluno porque ele pregou a mensagem da cruz. Os homens modernos precisam de mensagem moderna. Você tem que usar de psicologia para atrair seus ouvintes para se ter uma mega igreja famosa. Eu estou aqui para formar pastores que pregam bem, dizia esse professor diante daquele aluno que ainda estava no púlpito, assustado por estar sendo repreendido só porque pregou a mensagem da cruz. O professor descascou aquele aluno, humilhou aquele aluno, porque para esse professor a mensagem da cruz é do passado. Hoje os homens não querem saber disso. Hoje precisamos de pastores inteligentes, cultos, que pregam mensagens positivas que elevam o ego das pessoas. A mensagem tem que ser moderna. Foi o que esse professor disse naquela noite.
O pastor que compartilhou isso no livro, ele disse assim que ele se arrepende até hoje de não ter se levantado e dito a verdade sobre a cruz. Nenhum aluno teve coragem de confrontar o professor. Dependia dele para aprovação na faculdade teológica. Esse professor liberal, para ele, a cruz é algo do passado, como para muitos pastores hoje. É difícil você encontrar um pastor que prega a cruz. Uma mensagem que ficou no passado e que não cativa as pessoas. O professor queria que seus alunos tivessem uma mentalidade moderna e cativante, que usasse de psicologia moderna para conquistar multidões e formar uma mega igreja na cidade. Mas Zeca, esse professor, se esqueceu que a cruz foi levantada lá na eternidade passada, antes da fundação do mundo. E que essa mesma cruz, Jesus já vai perdurar por toda a eternidade futura. Nossa mente não consegue medir, nunca vai acabar. Esta é a verdade. Não o que o professor pensava. Este professor estava desprezando a única e grande salvação de Deus para os pecadores, que é a cruz. Estava anulando o Evangelho, estava fechando as portas da salvação. É coisa muito séria. A mensagem da cruz nunca ficará ultrapassada. Nunca ficará ultrapassada. Nunca, nunca. O homem moderno continua sofrendo a escravidão do pecado. O homem moderno continua necessitado da justificação do pecado. O homem moderno continua precisando de um novo coração para entrar no céu. O tempo não mudou nada. O homem que pecava lá no começo pecou, depois continuou pecando. A humanidade do primeiro homem até o último homem vai precisar da cruz de Cristo, sim, Senhor. Não há outro remédio para a salvação do pecado para o homem. Não há. Não há outra maneira dele ser salvo senão pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou pegar no livro de Apocalipse hoje para provar para você que a cruz não é ultrapassada. Pelo contrário, ela é moderna, é atualíssima. E ainda daqui até a vinda do Senhor será atual. E ainda quando você estiver no céu, a cruz será atual, será moderna. Lá em Apocalipse, Deus fala de quem? Do Cordeiro. Cordeiro. O Cordeiro foi morto? Sim. Jesus morreu naquela cruz. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus está centralizando o Cordeiro. Entende? Deus nunca desprezou, nunca esqueceu, nunca deixou no passado. O Cordeiro, no último livro, das últimas palavras de Deus aos homens, está no centro. Desprezar a cruz é desprezar o Messias, é desprezar o ungido, é desprezar o Cordeiro, é desprezar o Filho de Deus. Deixar de pregar a mensagem da cruz é deixar de pregar a verdade do Evangelho que salva.
É apagar a luz que veio para iluminar os que jazem nas trevas da sombra da morte. A cruz é tão abundante na Bíblia do começo ao fim, que se uma pessoa despreza a cruz, está desprezando uma boa parte das Escrituras. Como pode uma coisa dessa? A igreja precisa conhecer o Cordeiro, ou seja, o Cristo crucificado e ressurreto. Sempre falamos dele, sempre vamos falar dele, porque é disso que você precisa. Amém. João Batista, o último profeta. Olha só, hein? Lá de Malaquias até João Batista, houve 400 anos de silêncio profético. Deus, irado com seu povo, rebelde, idólatra, ficou sem falar por 400 anos, até que veio João Batista, filho de Zacarias e Isabel, primo de Jesus. João Batista, no Evangelho de João, quando Jesus estava passando, ele, o João Batista, o profeta, que era o centro da atenção do povo, que batizava, que pregava no deserto, uma multidão vinha atrás dele, ele era a estrela. Mas quando Jesus veio, João Batista disse para o povo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Laércio, João Batista falou para o povo: é Jesus. E eu estou fazendo isso com Maísa. Estou dizendo: é Ele, o Cordeiro, é Jesus Cristo. Não tem outro mais. Nenhum pastor tem outro assunto senão o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhem para Ele. Ele veio salvar vocês dos vossos pecados, da escravidão do pecado. Ele é Jesus. Jesus. Não é pastor, não é evangelista, não é nada. É Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele fala assim: olha, eu atestei, eu comprovei, eu percebi, eu vi que é Ele. Não precisa abrir, mas João 1,34 diz assim: pois eu, de fato, vi e tenho testificado que Ele é o Filho de Deus. João Batista não estava fazendo uma afirmação vazia e barata. Ele está dizendo para o povo: eu vi, eu tenho testemunho. Ele é o Filho de Deus, sim. Convicção. Ale, eu estou dizendo com a mesma convicção: é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Essa mensagem não é inventada. Ela é focada, baseada na verdade das Escrituras. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 2, o próprio evangelista, o próprio apóstolo João, ele também, como João Batista, atestou, confirmou a verdade sobre Jesus Cristo. No versículo 2 ele fala: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. João, o apóstolo, está falando contigo: o que eu estou falando, eu vi, essa é verdade, eu estou testemunhando, é Ele, Jesus Cristo. Amém? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Estou vendo alguns dispersos, alguns com sono. Vamos lá! É Jesus Cristo. Amém. Diga: é Jesus Cristo. Nenhum outro mais. Nenhum outro mais. Aleluia. O que você e eu precisamos? Apocalipse 1 diz: a revelação de Jesus Cristo. Está escrito na sua Bíblia? Sim. É isso que você precisa, da revelação de Jesus. Isso muda um casamento, isso muda uma família de geração em geração, isso muda uma igreja. A revelação de Jesus muda. Você não precisa de revelação se você
você vai casar, se você vai ganhar na loteria, se você é isso. Não! Você precisa da revelação de Jesus Cristo. Se algum vier dizer que é um profeta e vier falar coisas, você fala na cara dele: eu quero revelação da verdade que é Jesus Cristo. Amém. Apocalipse centraliza Jesus Cristo crucificado e glorificado. Esse livro contém a pessoa, a obra, a palavra de Cristo somente. Bárbara, eu gosto de estudar a Bíblia. E nesses tempos eu comprei uma Bíblia nova só para estudar Apocalipse. E eu estive vários dias estudando Apocalipse. E eu gosto de contar quantas vezes aparece. Eu contava, perdi a conta. Eu contava, perdi a conta. Eu ia perder a conta sobre Jesus Cristo. Quantas referências Deus faz a Jesus Cristo em Apocalipse? Você sabe? Eu não sei. Mas eu sei que são muitas. São muitas. Eu estudo, eu pinto, eu anoto. Depois eu vou falar um pouquinho. Mas olha, Apocalipse mostra, revela Jesus Cristo. Versículo 5 do capítulo 1, Daniel. Apocalipse 1, 5. Vamos ler junto. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Desde que eu amo esse versículo. Apocalipse 1, 5. Está falando de quem? Jesus. Só Jesus. E eu estou falando que esse livro fala de Jesus Cristo e este crucificado. Neste versículo, 2 vezes, fala sobre a cruz. Olha lá. E da parte de Jesus Cristo, até o testemunho, o primogênito dos mortos. Aí, fala da cruz. O soberano dos seis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue, fala da cruz. Viu? Está percebendo? Ok. Apocalipse 1,18. Vamos ler mais alto. Presta atenção. Aguenta firme da sua cadeira aí, tá bom? E aquele que vive, estive morto. Fala da cruz. Mas eles que estão vivos pelos séculos dos séculos e têm as chaves da morte e do inferno. Ele próprio fala que foi crucificado, estive morto, mas agora ele está vivo, glorificado. Capítulo 5, versículo 9. Apocalipse 5, 9. Alguns não estão lendo. Vamos ler. E entoavam novo cântico, dizendo: Tu digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, está falando da cruz, e com teu sangue, falando da cruz, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha, estamos lendo alguns versículos, tá? Vocês estão vendo o Cristo crucificado? Sim? Deus ia falar das coisas do futuro. Se Cristo fosse, a cruz de Cristo fosse uma coisa passada, morta, acabada, Deus ia falar? Não. Apocalipse 5,12. Vamos lá. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro. Quando fala de Cordeiro, fala da cruz. Porque foi na cruz que ele foi imolado. Tá bom? Não se esqueça disso. Que foi morto onde? Na cruz. De receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Digno é o Cordeiro. Para
Amém? Isso é algo muito sério. Sabe por que eu estou há 20 anos vivendo para servi-lo nesta igreja? Porque Ele é digno. Por isso estou aqui. Jesus é digno. E até o último meu suspiro. Mas eu quero glorificar o meu Rei. Porque Ele fez tudo por mim naquela cruz. Digno é o Cordeiro. Amém. Diga. Digno é o Cordeiro. Mais uma vez. Digno é o Cordeiro. O Cordeiro nos leva para a cruz. O Cordeiro esteve naquela cruz. É sinônimo de Cristo crucificado. Ele foi a nossa propiciação, a nossa oferta. Velho Testamento, o povo judaico sacrificava um cordeiro para ser perdoado os seus pecados. O povo judeu entende bem essa linguagem. O povo brasileiro tem que aprender essa preciosidade. Apocalipse 13:8. Nós estamos lendo, apenas lendo versículos, tá? E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vocês conseguem ver o Cristo crucificado no Apocalipse? Sim. Não esqueça disso. Apocalipse 22:14. Até lá no fim, Deus está sentando o Cristo crucificado. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E fala sobre o quê? A cruz. Para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Só passeamos por cima, Valtinho. Jesus Cristo neste crucificado está presente? Amém? Ficou no passado? Não, nunca vai ficar. Nunca vai ficar. Nunca. Ele está sentado. Esse Cordeiro. Ele é o Rei da Glória. Rei da Glória. Irmão Elias, quando a gente chegar, nós vamos ver o Senhor, a glória dele. Talvez de primeiro momento você não vai nem lembrar da luz. Aleluia. Isso é maravilhoso. A luz também não vai lembrar de você. Porque Cristo é maravilhoso. É maravilhoso. A verdadeira igreja de Cristo está centrada no Cordeiro de Deus. Porque o próprio Deus centraliza. Livro de Apocalipse atesta isso, confirma isso. Apocalipse começa com Jesus Cristo, amigo, e termina com Jesus Cristo. Ele é o princípio, é o fim, o alfa e o ômega. No fim de tudo é Jesus Cristo. No fim da minha vida é Jesus Cristo. Infelizmente, Marcos, para alguns o fim é o dinheiro e morre desgraçado. Mas para você, o fim é Jesus Cristo. Sim? Sempre Ele? Tá bom. Alessandra pagou um jantar. Se você adivinhar quantas sentenças sobre o Cristo crucificado eu encontrei em Apocalipse? Não vai nem chutar. Maria José.
Paga um bolo para você. Da Doce Maria. Da Doce Maria, olha. Aparece Paulo, chuta lá. Ana Paula. 155, né? Que chutasse. Eu encontrei 13 vezes. 13. Mas não é pouco, não. Não é pouco, não. Quantas vezes, Kevin, eu encontrei na minha Bíblia a palavra ordeio em Apocalipse? Quanto? 10. Ordeio não. É. 50 vezes. Mais de 50. Fala bastante, né? Não, fala bastante. Você paga um carro. Não, quer dizer, não paga não. Você tá louco? Não tem meio. Um carrinho, sabe aqueles carrinhos? Eu dou uns carrinhos assim por dia. Eu dou pra você também. Então, quantas vezes aparece escolhido no Apocalipse? Você que lê a Bíblia, né? Você lê a Bíblia. Mais ou menos. Oh, então tá bom. Aí eu sei. Quantas vezes? Só não contou, vai? 25. Priscila, eu suspendo todos os lábios que você me der. Eu encontrei só a palavra Apocalipse, só a palavra cordeiro em Apocalipse 31 vezes. Quase, hein, Paula? Quase. Se somar os dois dá 44, só em Apocalipse. É mais do que suficiente para vermos que a cruz é preciosa, é atual, é moderna e sempre será. Aqueles que tomam a sua cruz dia após dia podem provar sua eficácia, seu poder, sua atualidade. Dia a dia tome a sua cruz. Tem alguma coisa do passado? É do dia a dia. A cruz não é obsoleta. A cruz é moderna. Aleluia. Ela continua moderna. Amém? Amém. Feche seus olhos. Louve ao Senhor. Porque você pode conhecer esta preciosa obra da salvação que é a cruz de Cristo. Aleluia.